Oi, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Estou eu aqui de novo, eu que sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, e estamos hoje no estudo do livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Nós estamos estudando o 4º volume, já da metade para o final. Hoje nós falaremos do capítulo sobre a fé e o capítulo sobre o anúncio da morte de Jesus. E juntamos os dois porque são capítulos um pouco curtos e aí por conta disso preferimos juntá-los para poder a gente destrinchar. Mas quem tiver interesse de saber mais a respeito dos estudos anteriores, estão disponíveis no canal, só é buscar. Muito simples de encontrar e vai ser sem dúvida uma alegria saber que vocês estão se interessando pelos nossos vídeos. Pois bem, vamos hoje falar desse capítulo e aí eu vou trazer aqui o texto para que a gente possa acompanhar. É um capítulo, como eu disse, inicial, se chama A Fé, baseado no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, versículos de 19 a 21. Está escrito assim: Então, chegando-se os discípulos a Jesus em particular, perguntaram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: Por vossa falta de fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para lá, e ele passará. E nada vos será impossível. Mas esse tipo não sai senão com oração e jejum. Aí Marcos conta a mesma história de uma outra maneira lá no capítulo 9, versículos de 28 a 29, dizendo assim: E tendo entrado ele em casa, perguntaram-lhe seus discípulos particularmente: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta espécie só pode sair pela oração e jejum. E aí a gente vê Pastorino começar comentando que Marcos vai ter o cuidado de nos avisar que os discípulos se dirigiam ao mestre depois que estavam em casa. Um fato que Mateus assinala apenas com a expressão em particular. E aí, obviamente que a gente ouvindo essa pergunta, a gente percebe certa ansiedade. Por que nós não podemos expulsá-lo? E a resposta esclarece para todos: pela falta de fé. Já havia sido dito que tudo é possível ao que crê. E agora mais uma lição que nos chega com palavras e comparações repetidas das lições rabínicas, onde era frequente a expressão pequeno como um grão de mostarda. E também, para significar algo muito difícil, ele dizia como transportar as montanhas. Pois bem, a união dos dois termos, porém, é uma particularidade do Evangelho. O último versículo, como aponta Pastorino, o de Marcos, o 29, dá uma pequena desculpa aos discípulos. Esse tipo de espíritos só pode sair pela oração e pelo jejum. E nem todos os códices têm pelo jejum, como o Aleph, o B, o K. E é suprimido por Nestlé, Sweat, Lagrange, Ruby, Pirot. Mac coloca entre chaves, mas é mantido por von Soden, Vogels e Pratt. E aí a gente vê que Pastorino vai dizer que os rabinos ensinavam que quem quer que ore sem ser atendido, ponha-se a jejuar. A gente vai ver esse Strack Billerbeck falando sobre isso no volume 1, na página 760. E esse versículo parece ter sido transportado para constituir o versículo 21 de Mateus, que falta em Aleph, B, Teta e 3 minúsculos em todas as versões coptas
a etíope, a siríaca, e também no K da Vetus Latina e na Vulgata. Então vem agora a lição sobre a fé. Ele diz assim, de maneira muito preciosa, muito esclarecedora, muito incisiva e muito categórica. De fato é uma lição ali, a gente vê que é uma lição. Então o intelecto na meditação, quando entra em contato com o eu verdadeiro, com a individualidade em sua casa, na sua particularidade, indaga as razões porque não conseguiu o domínio das emoções. E a resposta da individualidade é taxativa, é a falta de fé. A dúvida é o pior veneno para a criatura, como coloca Pastorino. Ele diz que na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de 6 a 8, ele entendeu a lição do mestre. Ele diz assim, peça-se com fé, sem hesitar, pois aquele que hesita é como a onda do mar impelida e agitada pelo vento. Esse homem nada recebe do Senhor, pois é homem de dupla alma, instável em todos os seus caminhos. Olha que fala importante de Tiago. E aí, Pastorino vai perguntar, o que significa afinal pistes, essa fé, o que é que significa? Aí ele vai dizer que essa definição depende do nível evolutivo em que cada um se encontra, para que a gente consiga verdadeiramente compreender o sentido dessa palavra. E aí ele diz o que? Ele traz elencados, né? Primeiro, as crianças, seja físicas ali na idade temporal ou intelectuais pela infância do espírito, interpretam fé como acreditar. Se acredito no que alguém me diz, sem pedir uma prova, eu demonstro fé naquela pessoa. E aí ele continua dizendo que essa fé recebe geralmente o designativo de fé do carvoeiro ou do homem crente, que por não saber nada acredita em tudo o que lhe dizem, sem a capacidade aí para raciocinar por si só. É uma fé que na verdade vem do outro, é externa. Ele diz que é a fé do simplório, a fé do ignorante, que é exaltada em certos círculos humanos como uma virtude máxima, e até como uma condição essencial e única para que a criatura se salve. Aí ele traz o número 2, dizendo que os que vivem mais no plano astral, o emocional, acham que a fé é um sentimento, é uma emoção que se acende ou apaga, que aumenta ou diminui, segundo o estado emocional da criatura. E aí Pastorino prossegue explicando que essa é a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão. Ela é mais baseada nos outros, com as suas qualidades, com os seus defeitos, do que em si mesmos, do que em seu próprio conhecimento a respeito da verdade. Essa é a fé que na verdade vibra de maneira altaneira e provoca às vezes gestos heróicos, gestos repentinos, mas que também pode levar a situações de extremo oposto aí, de aridez e até de ateísmo absoluto, de uma materialidade total, materialismo contundente. Número 3, ele diz o quê? Que os intelectualizados que baseiam tudo no raciocínio horizontal e na pesquisa. Eles preferem, como sinônimo da fé, a palavra convicção, a palavra certeza, confiança. Então a gente percebe que representa uma virtude intelectual, é um fruto da experiência e não mais uma emoção. Essa fé aí, na verdade, supõe um conhecimento profundo a respeito do assunto. É a certeza científica baseada nesse conhecimento, é essa fé aí. E aí a gente vai ver que é a segurança do químico que, ao fazer as combinações de ácidos com bases, tem a certeza de que ele vai obter um sal. É uma fé absoluta, é uma fé raciocinada, experimentada, fundamentada, ali tem fundamento em fatos vividos, em fatos verificados, sob controle. Quarto, olha que interessante, ele diz que outros preferem considerar a fé como sendo uma demonstração de fidelidade, que é de onde vem a palavra fé também, né? Fidelidade.
Por exemplo, o professor Humberto Holden, o próprio Pastorino que cita esse exemplo, de quem ele diz que recebeu uma carta a esse respeito. Ele diz o quê? Que esses, já vivendo acima do intelecto, sintonizam com a razão, com a individualidade, compreendem aí que, na verdade, a faculdade é essencial à criatura, que é essa fidelidade aos princípios. Uma vez conhecido o caminho, encontrado o mestre, não haverá mais esmorecimentos nem desvios, porque a pessoa se mantém na fidelidade. Não se permanecerá mais no saber, nem no dizer, nem mesmo no fazer, mas se exigirá de si mesmo o máximo, que é o ser. E, na verdade, é um ser total, integral, ser igual ao mestre, numa completa e total fidelidade de reprodução, como se fosse uma cópia de carbono com o original, como se fosse uma estátua de gesso com um molde de barro, como a imagem do espelho com quem se mira. Olha que fala interessante, né? A fidelidade verdadeiramente. E aí ele diz que é essa interpretação que ele dá justamente a quarta bem-aventurança. A gente viu isso lá no volume 2, né? Felizes os que buscam e ajustam ali a justiça, a justeza, o ajustamento modelado com o modelo do cristão com o Cristo. Então, a qualquer dessas interpretações a gente pode aplicar, cada um em seu grau, a lição que é ministrada. A fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda que seja, e ali, embora ainda esteja ali no início do desenvolvimento, nos primórdios, nos primeiros passos dessa jornada, já vai ser suficiente para que a gente consiga obter um efeito extraordinário. É lógico que o efeito vai corresponder, na sua grandeza, ao adiantamento do nível evolutivo de quem possui essa fé, de quem vive essa fé. Mas não é importante diplomar-se como um professor de matemática superior para que a gente consiga realizar as 4 operações. Então, desde que a faculdade exista, desde que a causa haja, o efeito é produzido. Então, para fazer uma luz aí numa lâmpada, é o exemplo que o Pastorino traz, né? Não existe necessidade de movimentar-se uma usina elétrica inteira, nem mesmo um gerador possante. Até uma pilha é capaz de acender uma lâmpada de 6 volts. Mas a luz é feita, e ali a gente vê que ela é fraca, mas ainda assim é luz. Então, a montanha pode ser transportada de cá para lá. Seja uma montanha de dificuldades, ou uma montanha de terra, ou uma montanha de defeitos, ou uma montanha de fluidos, ou de correntes do astral, ou de quaisquer outras coisas. Interessante, né, Pastorino trazer dessa forma. Ele diz que a expressão montanha exprime simplesmente algo grande, algo imenso, algo impossível de se abraçar com os curtos braços humanos. Então aí com isso não existe uma montanha que resista a quem tem fé. Nada é impossível ao que crê. Olha que interessante. Aí ele chega a dizer que quem meditar profundamente nisso, nessa frase, vai encontrar uma força que nem sabia que tinha para vencer quaisquer obstáculos. Quer ele interprete ali a fé como sendo uma crença, como um sentimento, como uma convicção, ou como fidelidade a um princípio, a um modelo crístico, né? O Cristo para nós. No entanto, existem coisas que a fé opera apenas por meio da oração. Não é uma reza repetida de maneira mecânica, como numa novena, numa trezena, mas sim uma oração sincera da união total com Cristo interno. A meditação e o mergulho em que a criatura consegue verdadeiramente se ajustar totalmente ao Criador, em que a onda sonora sintoniza perfeitamente com a emissora, em que, na verdade, o cristão ali se cristifica, como Paulo coloca na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1,
versículo 21. E aí é importante a gente perceber também que a palavra jejum, que aparece em alguns códices, é rejeitada por numerosos hermeneutas e tem a sua razão de ser nessa interpretação. Porque com ela não se entende aí o jejum da comida física, mas é o jejum da materialidade. Olha que interessante. E aí Pastorino vai explicando, dizendo que aquele que se desprende da matéria e vive unido no Espírito, ou seja, aquele que vive na matéria sem ser da matéria, ou que vive no mundo sem ser do mundo, como coloca o professor Alberto Holden, esse é o que jejua. Então, com efeito, mesmo estando diante das iguarias tentadoras do mundo e das paixões dessas iguarias tentadoras desse mundo, ele permanece sem tocar nelas, ele permanece em oração, unido ao Cristo, em jejum, desligado da matéria. Então, se realmente ele está espiritualizado, ou melhor ainda, se ele está cristificado, ele consegue viver esse jejum. Este é o que possui o poder máximo no domínio espiritual da terra, com repercussões largas e profundas, mesmo no domínio material, mesmo estando no domínio material, sem necessidade de buscar nem treinar poderes, entre aspas, com exercícios exóticos. Interessante esse capítulo, né? Põe a pensar. Agora a gente vai para o capítulo seguinte, que é o capítulo Predição da Morte. É o que se passa em setembro do ano 30. E aí Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 23, descreve assim: Enquanto eles atravessavam a Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue às mãos dos homens. E eles o matarão, e ao terceiro dia ele despertará. E eles entristeceram-se grandemente. E aí Marcos também conta isso lá no capítulo 9, versículos de 30 a 32, dizendo assim: E partindo daí, passou através da Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, pois ensinou a seus discípulos e disse: O Filho do Homem é entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E tendo morrido, ao terceiro dia, ele se levantará. Eles não compreenderam essa palavra, mas receavam interrogá-lo. Aí agora a gente continua com o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 43b a 45, quando diz assim: Admirando-se todos sobre tudo o que Jesus fazia, disse a seus discípulos: Colocai estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entenderam essa palavra e foi velada para eles, para que não a percebessem. E eles receavam perguntar-lhe a respeito dessa palavra, ou desse ensinamento, traduzindo de outra forma, né? Pois bem, aí Pastorino vai falar que quando Jesus se retira do Monte Tabor, após a cura do obsidiado, ele atravessa a Galileia, procurando ali se manter incógnito durante a sua viagem, com a finalidade justamente de completar os seus ensinamentos aos seus discípulos. Ali era importante lembrar que se aproximava a hora da experiência máxima, o momento supremo de colocar em prática os maiores ensinamentos que ele havia ministrado a respeito da personalidade. Jesus queria que ficasse bem impresso nas suas mentes que aos discípulos não bastava aprender, mas era absolutamente essencial e imprescindível experimentar pessoalmente aquele saber. Isso era dito em tom de ensinamento. É interessante porque a gente vai ver que entre as lições menos minuciosas que a anterior, a gente viu
na página 58 e seguintes, e é acrescentado que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O verbo aí que é utilizado no grego, que é paradidotai, é o mesmo empregado quando se fala que o Judas o entregou. O fato de ser entregue nas mãos dos homens era, na verdade, considerado o maior suplício imaginável. E já Davi, muito antes, preferiria a peste. Ele diz assim, caiamos nas mãos de Yahvé, pois suas misericórdias são grandes, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. E também no Eclesiástico, no capítulo 2, versículo 18, está repetindo lá, cairemos nas mãos do Senhor, não nas mãos dos homens. E isto porque os homens não sabem perdoar. Lucas, que não se refere às circunstâncias em que foi feita essa segunda predição da paixão aí de Cristo, se liga à cura do epilético e se liga também à admiração das multidões. Os discípulos, na verdade, ouvem aquela recomendação do mestre de guardar estes ensinamentos, eles colocam, em grego, tous, logos, toutos, mas não alcançam, obviamente, a profundidade desses ensinamentos. Eles só sabem, por enquanto, observar o lado externo. Bom, se ele é o Messias, como poderá ser sacrificado? E aí, Pastorino vai comentar que não há dúvida que logo se acrescenta que será despertado, Mateus coloca, ou se levantará, Marcos coloca, ao terceiro dia. Mas de qualquer forma, fica a impressão de que eles não querem entender a coisa totalmente. Novamente insiste a individualidade que é representada aí por Jesus, ensinando a personalidade, os apóstolos, o que ela tem que fazer para poder sublimar-se, sublimando o espírito que a construiu. Mas a personalidade, faz-se de desentendida. Ela entrevê a coisa, mas não a percebe plenamente e tem o medo de penetrar mais a fundo. Ela receia compreender totalmente aquele assunto, porque isso levaria ele a assumir, com essa compreensão, a responsabilidade de agir, obrigar-se a obedecer à voz interna que a quer chamar à realidade. Então, por isso, se mantém com o ouvido de mercador. De outro lado, jamais o espírito com E maiúsculo, se revela com clareza meridiana o que está para ocorrer. As indicações são veladas, para que a personalidade ali, não se assuste demasiadamente, fugindo à necessária iniciação, que é dolorosa. Então, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, mas ele se levantará ao terceiro dia. E aí Pastorino comenta que essa revelação é muito espantosa e atemoriza eles, pois eles não podem se fixar no final aí, desse despertamento final. Após permanecer 3 dias no coração da terra, como diz Mateus no capítulo 12, versículo 40. Então o que apavora a personagem, na verdade, é a dor. Esse sofrimento físico e, sobretudo, a morte. É um espectro terrível, com poderes discricionários e irresistíveis para aniquilar o ser atual, para destruir a personalidade transitória, para reduzir a zero o Filho único tão querido, o nome que tanto prezamos. Nós prezamos os nossos próprios nomes, infelizmente ainda temos esses apegos. Então, às mãos dos homens, às feras devoradoras, nós somos lançados, quando mergulhados na carne, no antissistema, na matéria, como coloca Pastorino, enterrados ali no polo negativo, à mercê da ignorância, à mercê da maldade, sem peias, sem limites, ávida de sangue, de destruição, de saque, de gozos sádicos,
martírios morais, como coloca Pastorino, e também torturas físicas. E quanto mais elevado for o espírito, mais se encarniça a massa enfrene ali contra aquele que lhe é superior, que é abafar a superioridade. Certo é que assim vai conquistar a paz e a liberdade de rebolcar-se nos vícios, sem ter que lhe aponte, sem ter quem lhe aponte ali, quem lhe condene esses erros, sem ninguém que convoque a melhoria, que exorte a ser uma pessoa melhor. Então, cortado o modelo de diante dos olhos, é mais fácil cada um forjar-se a seu próprio modelo, plasmado segundo os seus próprios desejos, né? Seus anseios incontidos de prazeres e de felicidade material passageira. Até agora, a humanidade tem caminhado dessa maneira, sacrificando todos os que querem elevar essa humanidade, fazer com que essa humanidade melhore, e essa humanidade que continua endeusando todos os que as elogiam, enaltecem os seus caprichos, favorecem os seus espasmos, a sua irresponsabilidade. Então, grandes são os que excitam as suas emoções nos cantos feceninos dos jogos violentos, nas lutas físicas, nas doenças excitantes, na música sensual, nas cenas brutais, nos entrechos de suspense. Cantores, futebolistas, lutadores, ieiês, sambistas, atores, atrizes intocáveis, policiais, né? A gente vê, são os mais ricos e festejados, como coloca Pastorino, os que impõem o seu preço às multidões. O reino supremo, na verdade, do antissistema, em toda a sua pujança, em cujas mãos são entregues os filhos dos homens, que serão ali perseguidos, que serão ali assassinados, ainda que apenas moralmente, mas que ao terceiro dia despertarão do tumulto atordoante para finalmente reconquistar a paz interna, carregando ali a palma do passo a mais na árdua e longa estrada da evolução sem fim. Olha que poético isso que Pastorino traz, né? Ele diz que é preciso que a gente observe agora a predição sobre um outro ângulo, o ângulo dos mistérios iniciáticos. Ele diz o quê? Que Jesus recebeu, durante essa transfiguração, as instruções relativas às provas que precisava sofrer. É o patem, né? o pathos, é o sofrimento, a paixão, lá em Jerusalém. Pelo relato de Lucas, nós temos a impressão de que os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, tinham ouvido a conversa e, portanto, eles estavam ali a par do que iria ocorrer. Tanto que Pedro, que tamanho escândalo fizera quando da primeira vez Jesus acenara a isto, dessa vez, depois do episódio do Monte do Tabor, nada comenta. No entanto, havia necessidade de prevenir aos outros 9 discípulos e as pessoas que acompanhavam ele ali também, que não eram os apóstolos, mas estavam ali, que nada sabiam ali a respeito do ocorrido com Moisés e Elias, porque inclusive os 3 assistentes foram proibidos por Jesus de falar sobre isso. Eles nada haviam narrado, porque eles não podiam. Que Jesus teria que submeter-se a sofrimentos atrozes, ninguém sabia. Então, aproveitando, pois, a conversa informal que surgiu nessa pequena viagem a pé, através da Galileia, Jesus, então, notifica-lhes a ocorrência violenta que está por acontecer, a fim de que, quando aconteça, não os apanhe desprevenidos. Pois bem, o aviso é dado por completo. O abandono às mãos dos algozes, a morte por assassinato e também o resto, né? Que ele novamente se levantaria e estaria vivo, ressurrecto. Então tratava-se, portanto, ali de uma morte aparente, ou seja, apenas morreria o seu veículo físico denso, o seu corpo, já que na realidade ele permaneceria vivo
tanto que ao terceiro dia tornaria a erguer-se. Então os discípulos que não estavam a par dos ritos da iniciação não entenderam bem do que ali se tratava, aquela circunstância, mas eles não tiveram coragem de perguntar a Jesus. Eles se limitaram a ficar tristes porque pressentiam que iriam perder a companhia física do seu mestre, que eles já haviam se habituado a amar. Então, por isso, eles agem dessa maneira. Interessante, né? Bastante coisa aí para que a gente possa aprender. Semana que vem a gente dá prosseguimento com fé em Deus. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.